Olá amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como vocês estão acostumados. A gente sempre recebe um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda aí a desenvolver o tema ou os temas propostos para o programa. Hoje, com muita honra, nós vamos conversar aqui com um camarada que foi vice-prefeito dessa cidade por 8 anos, período de 1997 a 2004. Vice-prefeito nos 2 últimos mandatos do saudoso prefeito Maurici Mariano, o consultor aqui que eu cumprimento agora e agradeço pela presença, Manuel Ramos dos Santos. Obrigado pela presença, Manuel. Boa tarde. Obrigado a você, Valdir. É sempre uma honra a gente estar participando de uma mesa com você, porque a gente sabe que vai ser questionado de coisas, né, interessantes, tanto para a cidade quanto para as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente o assinante, né? Porque muitas pessoas vêm aqui e dizem, não, o telespectador, né? Só que nós estamos falando com um público um pouco mais seletivo, que é o chamado assinante das TVs fechadas. Né? Formador de opinião. É claro. Maneco, que foi, talvez, aí participou do último governo, onde o vice-prefeito tinha relação direta de amizade, sem animosidade. Vamos chamar um governo democrático. Governo democrático. Valdir, nesse período aí de 8 anos, eu tive a oportunidade de me tornar prefeito por 121 dias. 121? Você contou, Maneco? Contei. Né? E eu guardo assim como uma relíquia todas as vezes que o prefeito Maurici Mariano me transmitiu o cargo de maneira absolutamente tranquila para sair e para voltar. Não houve convocação de chaveiro, não houve arrombamento de porta. Não precisou deputado de justiça. Não teve nenhum tipo de tensão pré-política. Nesses 121 dias aí, não teve um diazinho assim que deu vontade de você fazer alguma coisa bem diferente, assim, mudar alguma coisa? Você chegou a fazer? Claro que a vontade... Você chegou a mandar um secretário embora? Mandei e se tivesse que fazer, faria de novo com a maior tranquilidade. O Paulo Edson, não? Paulo Edson é um ex-procurador de justiça e tal. Cara super inteligente, não vou tirar o mérito dele. Ativo, um cara muito articulado, mas no momento não necessitava assim de tanto assodamento, aquela coisa, vamos fazer, porque a engrenagem estava andando de maneira absolutamente tranquila e você não tinha por que dar uma beliscada no queijo de maneira sem consultar os demais companheiros. Entendi. Isso é muito chato, principalmente quando você tem uma administração colegiada. Exatamente. Nós vivíamos praticamente num colegiado, Valdir. Quase todas as secretarias, uma tinha interface com outra. Então, foi algo assim, banal. O prefeito Maurici Mariano tinha saído por uns dias e tinha encomendado uma pesquisa sobre comportamento das pessoas com relação à saúde. Era uma pesquisa qualitativa no sentido de estar melhorando as ações da administração. E ele deixou recomendado ao chefe de gabinete, que era o Massinha, dizendo o seguinte, Massinha, quando a pesquisa for entregue, deixa lá na minha mesa, quando voltar a gente discute sobre a sua conveniência, ou não de divulgar. Tá bom, não tem problema. A pesquisa foi entregue, o Moacir falou, Maneco, chegou a pesquisa, tá aí na mesa. Eu falei, tá dentro do envelope? Ele falou, tá. Eu falei, vai ficar dentro do envelope até o prefeito voltar. Mas nós não sabíamos que tinha uma cópia dessa pesquisa com um secretário. O secretário, sem nos consultar, vai na rádio Guarujá, no programa, acho que Rotativa no Ar, e divulga os números daquela pesquisa. Coisa que era uma pesquisa de consumo interno da administração. O cara vai lá e divulga números e tal. Aí já era uma vontade assim quase que generalizada do colegiado. Aí falaram, o cartão vermelho está com você vai mostrar ou não? Claro, mostrei o cartão.
Mas hoje eu tenho uma relação de amizade com a pessoa, tal, isso não atrapalhou em absolutamente nada. Mas na época chegou a ser combinado com o prefeito? Não, eu fiz a consulta ao prefeito, né? Apesar dele estar no exterior, mas me veio a vontade de consultá-lo. Ele falou, o prefeito é você tome a atitude que você achar que seja conveniente. Então eu me senti à vontade para agir. Você falou que o governo funcionava de fato como um colegiado, mas ainda era um princípio ainda, né? Era um começo ainda. Né? Sim, Valdir, porque você lembra que os primeiros 4 anos eram diretores. Uhum. Só para o segundo mandato que foi feita uma reforma administrativa, diga-se de passagem, muito decente, muito que seria atual até os dias de hoje. Né? Fizemos uma reforma administrativa e onde foi 8 secretarias. 8 secretarias, algumas diretorias para para educação, saúde, algumas secretarias que são maiores. Aí fizemos uma divisão em diretorias tal, mas com a sua estrutura piramidal. Né? E isso funcionava e funcionaria em qualquer lugar até hoje. Né? Racionalizada, né? Não tínhamos a figura do secretário adjunto. Em uma cidade como a nossa, uma coisa assim meia fora de sentido você ter uma secretaria, ter secretário adjunto, ter diretores, enfim, em dias de crise, principalmente uma crise que se prolonga há 2, 3 anos, você tem que ser austero, não só nas palavras, mas com as suas ações. A gente estava comentando antes de iniciar o programa sobre a execução orçamentária, Valdir, e é importante que se diga o seguinte: você tem uma peça orçamentária votada de maneira legal pela Câmara, de aí aproximadamente 1 bilhão e 400, mas que a gente sabe que ela não corresponde aos fatos, ela não corresponde à realidade. Você tem aí, no final de dezembro, quando você fechar a conta de 2017, você vai ter arrecadado aí, se muito, 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200. Aí vai falar, mas caiu a arrecadação. A arrecadação não caiu. Eu tive lendo aí um estudo do Rodolfo Amaral, que ele publicou aí esses dias. Na região, Valdir, a arrecadação ela caiu em cerca de 0,5 na região metropolitana da Baixada. O que os elaboradores dos orçamentos eles costumam a fazer, principalmente aqui na cidade, isso eu questionei alguns vereadores no ano passado, quando estava para ser votado o orçamento, é que o orçamento de 2016 para 2017, ele cresceu em 10%, Valdir. Onde que o país cresceu em 10%? Vai ser aqui? É um oásis de riqueza? Não é. Então, colocam receitas eventuais, tipo emenda parlamentar, como foi essa repatriação de recursos que teve agora no final do ano, e que salvou a folha de pagamento. Salvou a folha de pagamento do funcionalismo. Então colocam essas receitas eventuais como parte integrante de um orçamento e ele se torna gordo. Então você nunca deve contar com essas chamadas receitas eventuais, emenda parlamentar, coisas que aparecem de maneira extemporânea, e colocar aquilo como sendo uma receita corrente líquida. Não é. Isso não pode. Como se fosse certo, né? Uma coisa que pode, é eventual. Né? O que é certo? É IPTU, é IPVA, é o ISS, é o ICMS que o governo estadual repassa. Mesmo assim, você tem que contar com um certo índice histórico aí de inadimplência. De inadimplência, que mesmo com crise, a inadimplência na cidade, ela permanece naqueles índices aceitáveis, de 20%, 22%. Nós, em 97, Valdir, a inadimplência chegou a 28%. Negócio assim,
absolutamente maluco. Que era resquício do governo anterior, governo Rui Gonzalez, governo, último ano do Rui Gonzalez. Exatamente. Que aí foram feitas muitas ações, as pessoas fazendo depósitos em juízo, associações se juntando para não pagar imposto. Agora, quando você tem uma administração que corresponda minimamente aos anseios da população, essa inadimplência ela cai naturalmente. Tende a cair. Claro. Agora, se tem uma coisa que você poderia, né, fazer para que esse orçamento chegue no final do ano nem tanto debilitado, você promover refis. Tem tanta gente querendo pagar imposto, mas a administração anterior ela burocratizou de tal forma que as pessoas não conseguiam acessar ao refis. Eu, por exemplo, eu fiz o refis, eu recebi 3 parcelinhas, ou 4, eu não me lembro direito, e fiquei esperando o restante, e esse restante nunca chegou. Eu tomei conhecimento pelo Diário Oficial de que o meu pedido tinha sido indeferido, depois de ter 4 parcelas pagas. E aí? Aquelas 4 parcelas que eu paguei, foi abatido do que estava lá em dívida? Não foi? Então, faz um refis simplificado, eu não gosto da palavra refis, porque isso dá a impressão que você está premiando o inadimplente. Mas não é isso. As pessoas, principalmente o trabalhador mais humilde, ele prioriza algumas coisas em casa. Comida, né? Ele prioriza a comida, ele prioriza a água, a luz, o carnezinho das Casas Bahia, para depois estar pensando em fazer o pagamento do IPTU. Se você for ver, né, as pessoas mesmo, que não tem assim nem muitas propriedades, tem a sua única propriedade e que está devendo, é por alguma dificuldade financeira que ele está atravessando, Valdir. Nós somos originários de famílias que preferem sacrificar a compra de um sapato, de uma roupa, mas não deixa de pagar suas contas. Exato. Né? É diferente de conglomerados empresariais ou pessoas que têm muitas propriedades e que são inadimplentes. Mas eu acho que até esses, quando numa condição favorável, também paga. E outra coisa também, nesse 1 bilhão e 400 milhões aí do orçamento de 2017, está também previsto, como você falou, além dessas emendas parlamentares eventualmente prometidas aí por deputados, também está previsto tudo aqueles repasses de convênios com o governo União, com o governo federal e com o governo do estado, né? Convênios que podem vir ou podem não vir, né? Valdir, eu tenho assim uma coisa que me deixou assim ao longo da história com um pensamento. O Covas foi um dos governos mais impopulares que já teve aqui no estado de São Paulo. Mais impopular por quê? Porque se o estado de São Paulo hoje ele trabalha minimamente bem, deve-se ao trabalho que ele fez lá atrás, Valdir. E de certa forma teve uma continuidade dessa política de austeridade, de você manter as contas minimamente equilibradas. Né? A folha de custeio não subiu muito, né, ao longo desses anos, e as despesas também não. Então, elas estão subindo ali mais ou menos de maneira horizontal. Aí você tem muitos planos do governo, muitos programas. Você tem SAMU, você tem PAC 1, PAC 2, PAC 3, você tem o custeio dessas enormidade de postos médicos. Para construir é uma beleza, você constrói em 2, 3 meses. E o custeio disso? Você para construir, você tem uma única despesa. Agora, para você mantê-la,
você vai manter ela sempre. Toda hora. Então, o governo federal, a primeira coisa que ele faz é deixar de repassar verbas aos municípios. Só não teve uma quebradeira geral nesse final do ano, porque essa repatriação aí de dinheiro que estava no exterior salvou, Valdir. O presidente da Associação da Confederação Nacional dos Municípios, o Paulo, ele entende que é o seguinte, que se não houver uma recuperação da política nesse ano de 2017, podemos dizer que foi mais uma década perdida, Valdir. Por quê? Porque o governo, ele criou muitas responsabilidades aos municípios e tirou das suas costas. Você, por exemplo, o programa do SAMU é um programa extraordinário, bonito, né? Mas aqui em São Paulo, por exemplo, ele não é tripartite. Nos demais estados, a gestão do SUS ela é tripartite. É município, estado e União. Aqui em São Paulo é município e União. Por que problemas de ordem política entre o governo federal e o governo do estado não existe convênio? Então, o custo é maior. O custo, né, para você manter o SAMU funcionando no estado de São Paulo é maior do que em outros municípios. Né? Isso é um problema. O outro problema, Valdir, é a queda do FPM. O governo, que é um reflexo da crise. O governo Dilma, ela criou, não só a Dilma criou, o Lula criou, a Dilma veio na mesma batida, criaram isenções, assim, grandes, né, cadeias de empresas ganharam isenções, principalmente o setor automotivo. Né? E isso fez com que a arrecadação... Foram tentativas de vencer a crise. Valdir, é aquele dito popular. O governo federal deu esmola com o chapéu alheio. Se você desonera, você fala, eu não estou precisando de estar recebendo esse tributo no momento. Mas só que o Estado está, o município está. E aí? Isso é uma cadeia. Agora, isso dá um reflexo, vamos olhar com o olhar do cidadão, né? Dá um reflexo negativo para os prefeitos. Né? Muito, porque muito. O cidadão está lá querendo saber se foi a União, foi o Estado. O cidadão, o contribuinte, não tem remédio na... O cidadão comum, o contribuinte, ele quer ir no posto médico encontrar o pediatra, encontrar o ginecologista, enfim, ele não quer saber para quem vai ser colocada a responsabilidade, se é para o município, para o Estado ou para a União. Ele, né, como pagador de impostos, ele quer ser atendido, Valdir. Ele quer ter uma qualidade de serviço minimamente aceitável. E por isso que os governos municipais, Valdir, não pode transformar um orçamento ou a sua gestão num travesseiro de penas. Você joga eles para cima e tenta depois recolher as penas. Aí você não vai conseguir. Você prioriza aí saúde, educação, manutenção da cidade, e o que sobrar é o plus. E sobra. Se você for austero, Valdir, sobra, porque você tem outras fontes para você estar mantendo a cidade. Você tem aí multas de trânsito para você manter a malha viária, você tem questões como, por exemplo, eu estava, antes de vir para cá, eu estava vendo uma matéria, Valdir, centenas de cidades no interior, aqui no nosso interior, São Paulo, que é rico, fechou 40% das escolas rurais, Valdir, fecharam. E as crianças que estudavam nas chamadas escolas rurais, elas estão indo estudar no centro da cidade. Por quê? Porque, segundo os prefeitos, é mais barato transportar as crianças da área rural para estudar na cidade do que manter uma escola rural. Então, aqui no município, você pode, por exemplo, melhorar a qualidade do serviço na educação, nas creches principalmente, você indo buscar parceiros. Nós iniciamos isso, Valdir, você se recorda? Eu tinha ressalvas
quando de maneira assim, extemporânea, Maurício falou, vou repassar algumas escolas para a igreja administrar. Para mim aquilo que o meu conhecimento político foi concebido dentro do movimento sindical. E você falar em terceirizar, né, uma escola, você fala, mas como é que é isso? De que forma vai ser? Que absurdo. Né? Então, deixa-se de ter uma grade escolar dos modos que nós conhecemos e a igreja vai ensinar religião, vai ser uma escola de teologia. E eu estava enganado, Valdir, reconheço. Né? Porque a supervisão continuou sendo da Secretaria Municipal. A grade curricular é a mesma. É a mesma. A merenda continuou sendo fornecida pela Prefeitura. O que não era de responsabilidade do município eram os professores, Valdir. A gestão daquilo. A gestão, porque calculou-se um valor per capita por cada aluno e você repassava para aquela entidade. Administrar aquele per capita, aquele valor, aquele montante repassado, e a escola, né, tocava aquilo lá. E eu ficava assim, observando, Valdir, que tinha entidades que ao longo do ano fazia várias atividades para melhorar aquela estrutura da escola. Fazia festa, fazia bingo, fazia quermesse, fazia de tudo. Né? E a responsabilidade nossa era repassar religiosamente aquele subsídio. Aquele valor. Pô, você pode num curto espaço de tempo, se você quiser ter boa vontade, você ter mais 20, 30 creches funcionando na cidade. Exato. Basta que você chame parceiros responsáveis. Como foi feito no governo do Maurício. Sim. A primeira, inclusive, foi uma da Vila Rã, não foi? A primeira foi da Vila Rã, foi do Rotary. Teve uma no Rotary, teve uma no Santa Rosa, certo. Santa Rosa 3. O próprio restaurante popular também foi um modelo de terceirização. Exato. Certo. Funciona até hoje. Que na época não se tinha a nomenclatura de OS. Hoje tem uma forma aí de tratar isso de maneira mais elegante, as organizações sociais. Para mim, se for o Rotary, se for o Lions, se for uma loja maçônica, se for uma igreja que for administrar, não importa o nome que tenha. O que importa é a qualidade do serviço e a quem se destina está atendendo. Exatamente. Nós temos aí uma defasagem aí de quase 2.000 crianças fora de creche. Tudo por quê? Porque a administração anterior a essa foi um desastre, Valdir, principalmente nessa área, de não reconhecer as suas falhas. Se você pega, por exemplo, um Lions Club e fala, olha, nós gostaríamos que vocês administrassem uma escola. Vocês querem fazer isso? Claro que aquele povo lá, que tem compromisso com a cidade, que tem responsabilidade, vai falar, se o que for tratado for cumprido, nós estamos aí para dar a nossa contribuição. Certo. É Rotary, é Lions, é qualquer entidade. E você aí, pelo menos até o final do ano, você teria a condição, eu não digo 30 ou 40, mas pelo menos umas 10 novas creches, teria, tranquilamente, Valdir. Tranquilamente. Moneco, o objetivo até da gente trocar essa ideia aqui, essa entrevista, é relembrar um pouco, né? Nós tivemos momentos assim, logicamente são momentos distintos, né? Mas o governo Rui Gonzalez, ao qual a gente citou agora há pouco, terminou de forma dramática para a população, melancólica para a população, com conta de luz, de água, de telefone, vários serviços cortados nas repartições públicas e, guardadas as proporções, o governo anterior, o último governo municipal, também terminou de forma melancólica, não tinha salários atrasados. Na época do Rui tinha 3 salários atrasados. Até porque se atrasar o salário hoje, corre o risco de ser preso, né, Valdir? Ser preso, isso. Aquele período lá não tinha isso. Não tinha isso. Então, temos praticamente 2 momentos parecidos, assim. Uma visão sua, assim, infelizmente o Maurício não está mais aqui entre nós para perguntar para ele, então nós perguntar para o vice-prefeito dele no período. Existe uma fórmula mágica ou existe um jeito de não errar, um jeito de acertar para um governo que assume uma cidade
defasada, como o atual prefeito está assumindo e como o Maurício assumiu. Queria que você fizesse um olhar panorâmico sobre isso. Só queria te pedir para fazer isso depois do intervalo comercial. É rapidinho, a gente já volta já já. O programa Assunto Cidade faz esse pequeno intervalo, já voltamos já já com o Maneco Ramos. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje entrevistando o vice-prefeito do período de 97 a 2004, vice-prefeito do período que Maurício Mariano comandou o Guarujá, vice-prefeito Manuel Ramos dos Santos está aqui conosco. Antes de voltar na entrevista com o Maneco, deixei até uma pergunta no ar sobre esses dois momentos vividos pela cidade em 97 e agora em 2017, prefeitos assumindo governos mal avaliados. Eu queria só mostrar um pouco a edição dessa semana do jornal Assunto Cidade, Jornal do Guarujá. Eu pedi para o Fábio colocar na tela. Fábio, manchete principal. 5 anos depois, o corpo do advogado Ricardo Joaquim vai ser exumado agora, marcado para o dia 10, conforme manda a legislação. O interessante é que 5 anos depois o corpo já vai ser exumado, mas o crime ainda não foi solucionado. Como não existem mais campas perpétuas, o município deixa 5 anos e depois comunica e o corpo é exumado. É o que vai acontecer nesta semana, apesar do crime não ter sido solucionado. O padre Domênico, Cônego Domênico, completaria 102 anos nessa semana e essa data histórica aí foi marcada por uma missa no Hospital Santa Amaro. Página 2, Fábio, vamos passando rapidinho, só para mostrar mais rapidinho o coquetel, coluna coquetel, com todo o noticiário. Aí você encontra a explicação sobre esse caso aí do Joaquim, lembrando sempre que pode ir passando, Fábio, lembrando sempre que o jornal você acessa toda semana no site www.ojornaldeguarujá.com.br, também no Facebook, Assunto Cidade, procura lá no programa, no meu Facebook, está aí a coluna do rock, cerveja e outros assuntos importantes, assinado pelo Maurício, filho do saudoso seu Nelson, lembra dele, Maneco? Restaurante Almari, aí, um dos patrocinadores da coluna social. Lembrando que o Restaurante Almari tem um espaço para festas, espaço maravilhoso para festa. Vale a pena, antes de você marcar a tua festa, liga lá no restaurante, passa lá no Restaurante Almari, ali na rua Atílio Gelsomini. Marcos Dias. Marcos Dias, ali no bairro Santa Rosa, um salão maravilhoso. Página 5, também um pouquinho mais de social, coluna do Dr. Sócrates Musculis, advogado mais competente e famoso. E um ícone da advocacia no Guarujá. Vamos passando, Fábio, mais uma página social, que é registro aí nessa semana também do baile de máscaras tradicional do Colégio Alfa, que mantém o sistema positivo, e é um dos nossos patrocinadores aqui. Torneio de beach tênis somente para mulheres, marcando aí a Semana da Mulher, um evento maravilhoso. Arthur Cavini com a sua coluna sobre automóveis.
E depois, na página 8, a matéria sobre os 4.500 cursos oferecidos pelos centros comunitários de Guarujá, cursos de qualificação profissional e também atividades esportivas. É isso aí. Maneco, aquilo que a gente ficou devendo no primeiro bloco. 2 momentos diferentes, 1997 e 2017, mas com quadros e realidades parecidas. Como é que você vê esse momento? Valdir, nesse período, parece que houve um hiato na cidade, né? Houve uma descontinuação dos serviços. O que difere aquele período para o período de hoje, Valdir, é o seguinte: é uma coisa que na época não tinha e que hoje tem. Ainda bem que tem, né? Plagiando aí o comercial. É a lei de responsabilidade fiscal, Valdir. Exatamente. Né? Exatamente. Lei de responsabilidade fiscal essa que foi amaldiçoada pelo PT, foi amaldiçoada por segmentos aí que tomou conta aí de algumas esferas de governo e que graças a ela foi o que ainda está segurando o tranco nas administrações públicas, Valdir. Porque se não fosse a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei ultramoderna e também ultra severa, hoje nós estávamos com as finanças públicas totalmente deterioradas. Estaríamos na irresponsabilidade que era hoje nós estaríamos vivendo o período da irresponsabilidade total. Exatamente. Por quê? Porque por pressão o prefeito, o governador, o mesmo presidente, não deixaria de pagar os seus fornecedores mais próximos para pagar funcionário. Não deixaria de estar atendendo setores básicos da população e estar pagando, né, as empreiteiras. Então, graças a essa, né, questão de seriedade, que a gente pode dizer que a lei de responsabilidade fiscal ela veio para dar um pouco mais de seriedade nessa questão pública, né? Se não fosse isso, hoje com certeza nós estaríamos vivendo um país de terra totalmente arrasada, né? Então, alguns momentos a gente viu aí que há muito tempo não se via os prefeitos atrasar salário, você atrasar fornecedor nos dias de hoje é normal, mas você atrasar salário, fazia tempo que não se ouvia isso. Talvez ele tenha, em 97 o momento tenha sido então pior do que hoje. Pior do que hoje, mano. 3 salários atrasados Nós e vários pegamos fornecedores. a prefeitura sem telefone. Você lembra quem religou os aparelhos, né, telefônicos na cidade? Foi o Sérgio Mota. Sérgio Mota. Que ele estava aqui no sítio Iporanga e o Maurici ligou para ele e falou: Sérgio, estou assumindo aqui sem telefone, o que é que eu faço? Na época ainda era Telesp, ainda não tinha sido feita a privatização. E ele era ministro das comunicações. E ele era ministro das comunicações. Ele falou: Maurici, não vai ser por isso que você vai ficar sem telefone. Ligou na Telesp, em cerca de 1 hora o telefone estava restabelecido. E não foi por isso que nós deixamos de pagar as contas. Pagamos, né? Tinha conta de luz, de água, de telefone, fornecedor, tudo em atraso. 13º, salário de funcionário atrasado. E isso foi sendo equacionado ao longo de 1 ano. Fora todas as questões de zeladoria, recolhimento de lixo. Exatamente. A cidade estava sem lixo. Valdir, eu não me canso de dizer, nos quadros funcionais existem elementos altamente capacitados para tocar essa cidade com o pé nas costas. Você pega setores do funcionalismo que eles sabem colocar a máquina para trabalhar sem que necessariamente você fique importando mão de obra. Nós temos um problema seríssimo de mão de obra vinda de fora aqui na região para tentar administrar. Porra, se onde o cara estava não deu certo, por que aqui vai dar certo? Será que a cidade, né, que tem 80 anos de vida administrativa, 84, 85 anos, não tem nos seus quadros pessoas em condições de estar fazendo com que a máquina ande
de maneira a contento? Claro que tem, é só querer. Agora, os compromissos muitas vezes assumidos não permite que atitudes como essa sejam colocadas avante. Eu não sei, eu posso te dizer o seguinte, do primeiro mandato de 97, não me interessou e também não me interessava saber quais os compromissos que o prefeito Maurício tinha assumido. Tanto é que nós ganhamos uma eleição praticamente ali na lupa. Foi 2.000 votos de diferença. Nós ganhamos uma eleição só dizendo o seguinte: nós vamos arrumar a cidade. Não tinha compromisso com empresário, não tinha compromisso com partidos políticos. Nós tínhamos um compromisso com a cidade, né, de reerguer a cidade. E do primeiro mandato para o segundo, aí veio a emenda da reeleição. E eu acho que para a cidade foi bom nós participarmos de uma reeleição, tanto é que foi um período em que a cidade, ela respirou, né? Você lembra que, me lembro como hoje, Valdir, que o Caco Barcelos veio fazer uma entrevista, uma reportagem longa na Praia da Enseada. E aí saiu no Fantástico uma reportagem preta e branca, com urubu posado nos postes, cachorros na areia da praia, animais de grande porte. A mudança de imagem da cidade. Né? E nós pegamos a cidade com o emissário rompido, o emissário submarino rompido, metade da Praia da Enseada interditada. Exatamente. E nós conseguimos dar uma resposta positiva para tudo isso. Né? E uma coisa que me chamava a atenção era a vontade que a equipe tinha de resolver problemas e não criar problemas. Quando você tem dentro da sua equipe pessoas que gostam de criar problemas e não resolvê-los, aí é difícil tocar a vida, Valdir. É um passo por fracasso. Tem um profeta na cidade chamado Antônio de Souza Neto, que ele, de maneira sarcástica, ele diz o seguinte: Maneco, não existe a mínima possibilidade de dar certo. Quando eu ouço essa frase do Toninho, eu morro de dar risada, Valdir. Porque ele costuma, né, daquela forma toda assim, altaneira dele, né? Majestosa. Até a voz, né, ele imposta. Não existe a mínima possibilidade de dar certo. Eu acho muito engraçado, Valdir. É um profeta. Ele é um profeta. Mas aqui, teria um monte de assunto aí pra gente conversar, aí, vários temas. Não vai faltar oportunidade da gente conversar. Queria te agradecer pela presença aí, por esse bate-papo agradável aí. Durante essa semana nós vamos estar passando o programa, reprisando aí sempre meia-noite e às 9 da manhã. Você encontra o programa também no YouTube. Nunca esquecendo que toda sexta-feira à noite circula aí nas redes sociais também, em algumas bancas, em alguns locais, o jornal Assunto Cidade, que é o Jornal de Guarujá. Você encontra pela internet, www.ojornaldeguarujá, está aí na tela, obrigado, Fábio.com.br, também no Facebook e tudo. Queria te agradecer a presença, mas antes deixar um espaço para você dar uma última. Valdir, eu te garanto o seguinte, que a audiência do programa, a parte da manhã, ela pode ser maior do que a parte noturna, porque é um horário que eu já estou tentando me recolher para o dia seguinte. Meia-noite, né? Meia-noite é um horário puxado. Quando eu falo que o programa passa meia-noite, o povo não acredita. Meia-noite? Você está brincando, né? Não, mas tem as suas compensações depois. De manhã, tem horários alternativos. Não, eu que agradeço, Valdir. Espero que toda vez que você me convidar, a gente possa vir aí dar uma pequena contribuição do que a gente sabe, do que a gente ouve e do que a gente imagina, né, que seja possível fazer. E é sempre bom refletir com o passado, porque o futuro está aí para isso, né? Para a gente colher, o passado está aí para isso, aliás, colher lições, aprender
Valdir, coisas para o futuro melhor. Você, né, só para encerrar, de maneira muito rápida, você presenciou um dos períodos assim mais trágicos de Santos na questão do transporte coletivo. Foi quando a prefeita Thelma, ela interviu numa empresa de ônibus que prestava serviço lá. Então, são fatos históricos e que faz com que a gente reflita nos dias de hoje, para que situações como aquela que aconteceu em Santos, inclusive com mortes, né, de um dirigente sindical lá, o Kojak, fatos como esse não vêm acontecer. Hoje de manhã, por exemplo, nós vimos os trabalhadores da empresa de Cubatão de braços cruzados porque a empresa está sem pagar funcionário. Então são coisas que a gente... Eu particularmente não gostaria que se repetisse aqui pela região. Exatamente. Tratar a questão dos contratos, né, com mais rigor. Mais atenção. Obrigado, Maneco, pela entrevista. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã, um novo assunto cidade. Até logo a todos.